gravação anterior, eu gostaria só de fazer pequenos comentários a respeito, especialmente, do que vem acontecendo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em termos de política, e algumas coisas aqui de Santa Maria, onde tem um número significativo dos que compõem esse grupo. O Rio Grande do Sul sempre se caracterizou pela alternância do poder, né? Então não há reeleição praticamente para governador. Nós nunca tivemos reeleição, a partir, digamos, sobretudo do processo democrático, aí, da restauração do sistema democrático no final dos anos 80, quando deixaram os governadores serem indicados e passaram a ser eleitos. Desde então nós tivemos uma substituição, né? Quem estava no poder não conseguia se reeleger, mas embora a reeleição fosse um pleito lá do final dos anos 90, né, passagem para o século XXI, mas mesmo se nós olhamos, então os candidatos de quem estava no poder também não se reelegiam, não se elegiam. Também isso acontecia antes do movimento militar, né? Aí é claro que, digamos, a política dos anos 50 e começo dos anos 60 também não levavam à reeleição. Então, significa isso, por exemplo, nós podemos perguntar, significa uma maior consciência? Não sei. Acho que podemos questionar um pouco se, de certa maneira, não significa o seguinte: um Estado relativamente conservador, bastante conservador, mas que, então, não reelege quando as forças conservadoras também estão um pouco mais divididas e com uma alternância, com um momento em que também surge o PT nos anos 90 e final dos anos 90 e posteriormente surge o PT com uma nova força, entra com uma cunha sociopolítica nesse contexto conservador, consegue, mas primeiro em Porto Alegre e depois em várias cidades do estado e depois até o próprio governo do estado. Mas mesmo assim o PT também não consegue reeleição e dentro do próprio processo, por exemplo, durante esse tempo em que o PT está no governo do estado, busca alianças básicas, não há uma força suficiente para uma autonomia para conduzir, digamos assim, um programa mais de esquerda, um programa mais, digamos, de caráter socialista, ou um programa mais de caráter social mesmo. Então as dificuldades foram notáveis. E a Assembleia do Estado fazia uma oposição sistemática exatamente na busca de retomada do poder. Então, o que aconteceu as duas vezes posteriores aos governos do PT. Mas agora, recentemente, então, claro, com o desgaste nacional, então o PT perde força aqui também no Rio Grande do Sul, perde governo e perde praticamente todas as principais cidades. E na eleição anterior, o PT só vai conseguir de fato ir a um segundo turno, né? Aqui no Rio Grande do Sul, só conseguem um segundo turno aqui em Santa Maria. E é o que evidentemente foi uma situação bastante atípica, que Santa Maria é claramente uma cidade conservadora, coisa que nós vemos, por exemplo, hoje na eleição desse ano. E lembrando que na última eleição mesmo, a diferença aqui de uma cidade que tem mais de 200 mil eleitores foi de 226 votos em favor do atual prefeito. Este prefeito, então, tinha maioria na Câmara, uma maioria bastante folgada, mas ele também agia com muita autonomia. Ele procurava, assim, não tem o projeto político, era um projeto conservador, tradicional, e um retorno ao populismo. E esse retorno ao populismo, à concessão de favores, ao clientelismo, ao apaziguamento através de cargos, etc., isso
não só se manteve, como se aprofundou. E nessa eleição nós temos então o antigo vice e o atual prefeito concorrendo e exatamente se reafirmando em cima dessas questões. As campanhas então são basicamente o projeto de que os dois não farão uma administração para o povo, mas farão uma administração para os seus aliados, basicamente, e farão uma administração na base de concessão de pequenos favores, de pequenas concessões e, portanto, será uma administração que retoma o caráter mais pejorativo da política, né? Da política aqui. Agora, e nesse sentido, então, nós vemos então hoje a escolha entre direita e direita. E direita conservadora, ambos com direita conservadora, assim, digamos, não é uma direita lúcida, né? Não é uma direita que tenha um bom programa de governo, mas é uma direita, então, que vai buscar se manter no poder, né? E vai, bom, então, certamente vai buscar se manter no poder na posteridade. E nesse sentido, se nós olhamos, né, aí esse aspecto é curioso como nós tivemos, né, o desmonte, né, o desmonte dos poucos passos que nós havíamos conseguido em relação às políticas públicas. E esse desmonte não chega a vir à tona nesse momento, porque não há uma voz para proclamá-lo, né? Não há uma voz para dizer o que foi feito e o que foi desfeito. Então, e também, aliás, para mostrar um pouquinho, por exemplo, as concessões aos grandes grupos econômicos, ou a concessão, por exemplo, aos grandes devedores da Prefeitura de Santa Maria. Ninguém fala nisso. Ninguém fala nisso porque são exatamente a base dos dois candidatos que hoje, então, pleiteiam a administração, estará frente à administração municipal. Então, esse é um contexto, digamos, bastante preocupante, em que se retoma, e certamente teremos as velhas mazelas, as velhas concessões, e com um ou com o outro na administração. A diferença entre um e outro, seguramente, aqui o marketing, ou seja, a propaganda política, teve um papel muito importante. Enquanto nós temos um candidato que trabalha melhor esse elemento, mas que faz da política uma carreira, realmente é um carreirista da política, e que se apresenta, então, cria uma imagem de alguém que, digamos assim, fez, mas ele é muito bom de marketing, mas efetivamente, se nós olhamos, é uma pessoa que nos apresenta poucos projetos e que poderia tem pouco a dizer sobre aquilo que ele fez, enquanto que o outro candidato rompeu exatamente dadas as fragilidades do atual candidato a prefeito, percebendo as fragilidades e tendo vencido no primeiro turno. Então, nesse momento, a campanha se caracteriza por agressão recíproca, em que então se desfaz a pessoa, a candidatura e até mesmo a pessoa do outro, né? Então, nesse ponto, a campanha que está se encerrando essa semana foi uma campanha pobre, para não dizer paupérrima, e também, se nós olhamos, o surgimento de novas lideranças na Câmara Municipal teve aspectos positivos, mas também chegaram à Câmara Municipal, parte da política faz isso, pessoas que baseadas num antigo populismo, como radialistas, e que penetraram muito durante, fizeram toda uma campanha, e então se tornaram conhecidas não pelo seu plano, pelo seu projeto, mas pelas concessões de pequenos favores e
que se tornaram conhecidas por causa da publicidade que os meios de comunicação social oferecem. Então, nesse contexto, nós vimos aqui ao redor, por exemplo, a perda de um excelente prefeito, de uma excelente candidatura, por exemplo, que buscava a reeleição em Júlio de Castilhos, para o setor mais conservador e mais tradicional da antiga e velha direita conservadora, tradicional e reacionária. Então, aqui nós vamos ter também, caminhamos para isso, uma vez que a alternância é entre dois iguais. Então, que tenhamos uma boa semana, uma boa eleição e, então, sabemos para onde iremos. Continuaremos no mesmo caminho, com pequena alternância. Vão alternar um pouco as pessoas, mas o processo, digamos, a tendência será o aprofundamento da linha conservadora tradicional e da política